Olá, tudo bom? Eu sou Marcele, advogada, mediadora, palestrante, professora e consteladora familiar em temas jurídicos. E aqui no canal eu falo sobre direito sistêmico e temas relacionados. Toda semana nós temos vídeos novos por aqui. Então, se você é novo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa ser avisado quando os vídeos estiverem por aqui. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim. Eu decidi gravar esse vídeo contando a minha história junto ao direito sistêmico. Então, se você é como eu, que gosta de uma boa prosa, de uma boa história, se acomode e vem comigo. Assim como muitos que estão nessa caminhada junto ao direito sistêmico, o meu caminho começou com as constelações familiares. E isso tudo iniciou no ano de 2015. 2015, eu estava passando por um momento profissional de decisão. Eu decidi parar de trabalhar como advogada no escritório em que eu estava e eu decidi voltar a estudar e fui fazer uma pós-graduação. Naquele momento, eu estava muito desacreditada do direito, do que eu vivenciava, do que eu via, do que eu trabalhava. E eu sentia que eu voltando a estudar, eu iria ter um fôlego, porque eu sempre gostei de estudar. Então, eu fui fazer a Escola da Magistratura do Paraná com a intenção de fazer concurso público para ser juíza, pois como eu estava em um caminho de frustração, desapontamento junto ao direito, eu decidi que eu iria fazer concurso público para tentar me encontrar. Então, fui fazer a Escola da Magistratura. E lá eu descobri que não era esse o meu caminho. Mas foi nesse ano de 2015 que o meu caminho junto ao direito sistêmico se iniciou. E ele iniciou com as constelações familiares e com as constelações com cavalos. Sim, eu comecei nas constelações com cavalos. Isso foi em maio de 2015. Ali por volta de junho ou julho, mais ou menos, o Dr. Sam Storch estava vindo para Curitiba dar um workshop de direito sistêmico. Eu me recordo que naquela ocasião o workshop era R$300 e eu não tinha esse valor para pagar. E eu entrei em contato com a organizadora do evento e pedi para ela se eu podia pagar isso parcelado. E ela me perguntou: em quantas vezes você vai fazer? Aí eu falei: pode ser em 3 vezes? Eu não tinha dinheiro naquela época. E ela muito amorosamente disse: sim, pode. E esse foi o primeiro sim. Fui, conheci o Dr. Sam Storch nesse workshop, me encantei com a história dele, vi ele constelando e eu fiquei muito encantada, porque eu só conhecia as constelações com cavalos. Antes de ir para esse workshop com o Dr. Sam, eu ficava imaginando assim, mas como que ele vai fazer? Será que ele faz as audiências numa tenda em que tem os cavalos? Porque eu só conhecia essa constelação. Eu só conhecia a constelação com cavalos e fiquei muito encantada com a forma dele de trabalhar e muito mais ainda encantada em ver essa possibilidade no direito e saí de lá com a certeza que era isso que eu queria fazer. Mas não foi tão fácil assim. Naquele mesmo ano, em agosto de 2015, eu fui para São Paulo num seminário ao vivo que o Bert e a Sophie Hellinger estavam promovendo. Eu não tinha dinheiro para ir, eu não tinha como pagar o local, eu tinha pouco dinheiro para alimentação, mas mesmo assim eu fui. Quando eu cheguei em casa após aquele seminário, a sensação que eu tinha era que eu tinha chego em casa como se fosse um Boeing enorme, abarrotado de informação,
todo bagunçado, sem saber o que fazer com aquilo tudo. E eu me recordo que eu cheguei, abri a porta da nossa casa, coloquei a minha mala do lado, fui me escorando na parede com as costas, sentei no chão e eu não sabia o que fazer com tudo aquilo que estava dentro de mim. Estava borbulhando, tinha um turbilhão dentro de mim. E lá no seminário, com o Bert e com a Sophie Hellinger, eu chorei muito em uma constelação específica que a Sophie Hellinger fez sobre profissão. E eu não sabia o que fazer com tudo aquilo que estava dentro de mim. Em seguida, eu decidi começar a procurar grupos de constelação com pessoas na cidade que eu resido, Curitiba, para que eu conseguisse compreender se aquilo que estava dentro de mim era real ou se eram sonhos, porque eu comecei a ter muitos insights, muitas imagens, e eu não sabia se elas eram reais ou frutos da minha imaginação. Foi como se uma caixa preta tivesse sido aberta após aquele seminário e eu não sabia como organizar aquilo tudo que estava acontecendo comigo. Comecei então a participar de grupos de constelação com pessoas, ali por volta de setembro de 2015, e em novembro desse mesmo ano eu já me vi fazendo a minha primeira formação em constelação familiar. A formação tinha começado em outubro, a pessoa que facilitou, a facilitadora me convidou para fazer, pois eu frequentava os grupos de constelação, mas eu não tinha dinheiro para fazer. E ali veio mais uma oportunidade. Eu me recordo que ela disse assim para mim: se o dinheiro é problema para você fazer a sua formação, venha. Nunca ninguém tinha me dito isso. Então eu fui e me vi em novembro iniciando a minha primeira formação em constelação familiar, que encerrou 6 meses depois. Quando a formação encerrou, eu já comecei a ver essa possibilidade e eu queria de ir aplicando as constelações no meu trabalho como advogada. Naquele mesmo tempo, eu já era mediadora judicial, pois tinha feito um curso de mediação judicial. E eu comecei a aplicar isso e eu queria difundir, levar para as pessoas, que as pessoas conhecessem. Então, em 2016, eu fiz inúmeros workshops e inúmeras palestras gratuitas a respeito de direito sistêmico. Nessas palestras havia muita curiosidade, mas também bastante resistência a respeito do tema. E muitas coisas que naquele momento, em 2016, eu acreditava, eu dizia, eu palestrava e falava a respeito do direito sistêmico, hoje já não é mais para mim, pois como tudo na vida que cresce, eu também cresci e amadureci. Mas tenho muito orgulho e muita honra desse caminho que eu fiz. De 2016 a 2018, eu segui imersa em cursos de aprofundamento, especializações e treinamentos em constelação familiar. Não fiz nenhum curso voltado para o direito sistêmico. Eu queria muito ter feito a primeira pós-graduação de direito sistêmico da Hellinger Schule, sob a coordenação do Dr. Sam Storch, lá em 2016, mas eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo, pagar a pós-graduação e todas as despesas que isso acarretava. Eu ainda não tinha como. De 2016 a 2018, imersa ainda em cursos de formação, capacitação, especialização, aprofundamento em constelação familiar, eu fui encontrando um jeito de fazer do meu jeito. E em 2017 eu abri em Santa Catarina um espaço de constelação familiar. Lá eu fiquei até final de 2018. O espaço se chamou Constelar, Espaço de Constelação Familiar Rio Negrinho, que é a cidade que meus pais residem há mais de 30 anos. Nesse espaço eu era consteladora. Eu tinha grupos de constelação, fazia atendimentos individuais com as constelações familiares e também foi lá em que a minha veia professora aflorou. Lá eu lancei o primeiro curso como professora, o meu primeiro curso
chamado Empoderamento Pessoal, que tinha o propósito de colocar o conhecimento das constelações familiares num autoconhecimento para que as pessoas se empoderassem das suas essências, trabalhassem os seus emaranhados, compreendessem os seus destinos, tomassem as suas histórias e conseguissem fluir na vida. Eu chamo carinhosamente os alunos do curso de empoderados sistêmicos. E assim eu me vi naquele período, dividida entre Santa Catarina e Paraná, entre Rio Negrinho e Curitiba. Até que, em 2018, depois do primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico que teve em Florianópolis, promovido pela primeira Comissão de Direito Sistêmico do Brasil, que é de lá, eu fui me reconectando com o direito. Lá eu pude perceber como o direito sistêmico estava, naquele momento, tanta coisa linda em construção, já construída, muita coisa acontecendo, muitos movimentos, e o meu coração pulsou em seguir no direito sistêmico e sair dessa divisão em que eu estava, consteladora e profissional jurídica. Eu até escrevi um artigo sobre isso em setembro de 2018, que eu chamei carinhosamente de direito sistêmico, advogada ou consteladora. E se você quiser ter acesso a esse artigo, eu encaminho para você com muito carinho, basta você colocar uma mensagem aqui nos comentários com o seu e-mail, que será uma honra encaminhar para você. Após esse congresso, em 2018, eu senti um chamado muito grande para seguir unicamente no direito sistêmico. E eu voltei a fazer alguns cursos para me atualizar. Nesse momento, eu tive contato com professores da Univale, no Vale do Itajaí, fiz alguns cursos para eu me atualizar no direito sistêmico e o chamado foi ficando mais forte dentro de mim. E eu comecei um processo muito bonito, consciente, de encerramento do constelar em Santa Catarina, para que eu definitivamente ficasse com as minhas raízes em Curitiba. E fiz esse processo. Fui encerrando o constelar com movimentos e em dezembro de 2018 isso se efetivou com uma celebração muito linda que eu me emociono quando eu lembro, pois ela está guardada no meu coração e inclusive ela foi o tema do meu trabalho de conclusão para ser facilitadora de justiça restaurativa sistêmica, que foi um dos cursos de atualização que eu fiz. Após o encerramento do constelar, eu comecei um movimento efetivo de dar vida ao núcleo sistêmico de transformação de conflitos. E isso aconteceu no final de dezembro de 2018. Em março de 2019, eu já estava com o núcleo fisicamente montado. Um espaço físico que agregava todo o conhecimento das constelações, toda a filosofia e toda a prática das constelações no direito. E ali eu fui descobrindo esse chamado que tem em mim e o qual eu sou apaixonada, que é conhecer, aprender e entregar. Em março de 2019, nós fizemos no núcleo o primeiro curso intensivo de postura jurídica sistêmica, levando para os profissionais jurídicos essa visão de postura do profissional em relação ao direito. Como agregar esse conhecimento prático e filosófico das constelações familiares e aplicá-los no direito. Daquele curso intensivo, despertou em mim uma chama de fazer um curso mais aprofundado. E assim eu me vi, iniciando em outubro de 2019, o primeiro curso de formação e capacitação em postura jurídica sistêmica. E as caminhantes sistêmicas, que são as alunas do curso, advogadas, mediadoras, bacharéis, profissionais da área jurídica que estão buscando esse conhecimento,
estão caminhando nessa jornada. O curso foi dividido de acordo com o meu sentir. E em março de 2020, antes da pandemia chegar, nós havíamos feito o último módulo da jornada pessoal de autoconhecimento e de cura interna, que carinhosamente no curso eu chamei de a jornada do herói, a cura interna. Foram 6 meses em que as caminhantes sistêmicas passaram por uma jornada de autoconhecimento junto às constelações, um trabalho interno de cura mesmo, para olhar para os seus emaranhamentos, tomar consciência daquilo que estava oculto, olhar para aquele amor que Bert Hellinger nos ensina, que é o amor que adoece, e transformá-lo, transmutá-lo nesse amor que cura. Foi um caminho de 6 meses de cura interna e nós estávamos para adentrar em abril de 2020 no caminho profissional da cura, a ajuda sistêmica. E veio a pandemia. Eu me vi diante de uma decisão muito dolorosa, mas também muito consciente. Recolhidos em nossas casas, o curso que antes era vivencial, presencial, sensorial, precisou se adaptar a esse novo que estava chegando. E o mundo online tomou conta do curso. Como ia ser feito, naquele momento eu não sabia. Existia em mim um movimento em fazer, mas de que forma eu ainda não sabia. Havia sim dentro de mim um receio de como levar o sensorial, o sentir, a experiência, o toque, o abraço para o mundo online. E eu fui caminhando. Nesse caminho em que a pandemia levou a humanidade toda, o mundo todo, e o planeta todo, eu fazendo parte desse conjunto também fui caminhando. E me vi, então, diante de uma realidade que saltava aos meus olhos e a decisão, talvez, mais dolorosa profissionalmente que eu tenha tomado. E eu me emociono quando eu lembro. Foi uma decisão muito consciente, mas também muito dolorosa. Eu precisei fechar fisicamente o núcleo sistêmico de transformação de conflitos. Não foi só fechar um local físico de trabalho, foi lidar com algumas coisas internas muito profundas dentro de mim. E eu me abri para aquele caminho. Não sabia ao certo como ia acontecer, mas eu me abri. E eu me recordo que eu estava no núcleo, encaixotando as coisas, embalando, e o meu marido entrou e ele falou: calma, vai dar tudo certo. E eu olhei para ele e eu falei para ele: eu confio, mas eu preciso passar por esse momento de dor. Eu preciso chorar, eu preciso desaguar. E ele olhou para mim e acenou com a cabeça. E foi assim. E foi tão intenso esse movimento de despedida e de entrega que eu, naquele momento, gravei um vídeo para o meu arquivo pessoal. Foi um momento muito importante de cura para mim. Quando eu olho para esses momentos em que nós, pessoas, seres humanos, vamos passando, a sensação que eu tenho é que, de que forma eu olho? Eu estou consciente passando por esses momentos? Eu digo para você que foram poucos os momentos em que eu estive consciente passando pelos meus momentos de cura. Muitas das curas que aconteceram comigo nessa jornada e nessa caminhada minha com as constelações familiares e colocando toda a prática dela e os princípios no direito, eu fiz muita coisa no fluxo e no movimento, sem parar e me permitir afundar, passar de forma intensa pelo processo. Muitos processos passaram,
mas muitos também eu mergulhei. E eu me recordo dessa expressão, colocar o cilindro de oxigênio e mergulhar fundo. Em muitos processos de cura eu mergulhei. E esse de fechamento do núcleo foi um deles. E foi o processo mais consciente de cura pelo qual eu passei. Talvez pela maturidade, né? Na vida a gente vai evoluindo, crescendo e amadurecendo. E foi para mim um processo muito dolorido, mas muito consciente e muito importante. E que me abriu, me levou para algo novo, pois eu me permiti ficar nesse fluxo. E me colocou de frente com algo que há muito tempo eu estava procurando, que é entregar conhecimento. Não importa a forma, de que jeito eu quero entregar. Então eu me vi dando aulas online, conseguindo ficar conectada com a essência do sensorial no mundo online, aberta e disponível para esse movimento que está e segue sendo transformador dentro de mim. Me vi facilitando módulos de direito sistêmico na pandemia de forma online. Me vi fazendo movimentos de retorno e de volta para as redes sociais, e o canal do YouTube é um desses movimentos. Eu me vi nesse processo de autoconhecimento e na pandemia, através de um processo de coach que eu fiz com uma amiga minha, ficou claro qual é a minha missão e o meu propósito. Quando isso ficou claro, que a minha missão está dentro do direito e que a execução do meu propósito está conectado com o direito, a minha alma se aquietou. E então eu comecei a me desenvolver de forma mais objetiva dentro desse meu propósito, que é levar para as pessoas conhecimento, é entregar conhecimento, é fazer essa ponte, essa ligação da essência do direito com o direito sistêmico, é não esquecer nunca da espiritualidade que nos envolve e de como conectar isso com o direito, fazendo um direito transformativo, amoroso, em uma justiça que não tem lados. E é assim que eu estou nesse momento, caminhando, produzindo conteúdo, entregando, fazendo cursos online, que é isso que eu amo fazer. Conectar pessoas com essa essência maior junto ao direito, que transcende a letra da lei e que coloca as pessoas em uma tomada de consciência para que elas sejam protagonistas das suas vidas. E dessa forma, eu confio que os conflitos podem se transformar. Então, esse é o meu caminho. Foi assim que eu cheguei no direito sistêmico e é assim que nesse momento eu estou. Para mim, é uma honra poder dividir esse momento com você. Desejo desse lugar que hoje eu ocupo dentro do direito, que é um lugar bem consciente, que eu tenha conseguido de alguma forma conectar você, inspirar você, para que você siga caminhando, para que você não desista, porque a vida é muito linda para que a gente pare em qualquer momento dela. Que a gente possa ter a consciência de fazer valer a pena o que nós viemos fazer aqui. É o que eu desejo para você. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com pessoas que você sente que possam se inspirar ou se reconhecer com algo que eu falei nessa minha jornada e caminhada junto ao direito sistêmico. E gratidão profunda a você por me ouvir e eu poder ter tido o privilégio de compartilhar um pouco da minha caminhada com você. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!